Olá, dou as boas-vindas a todos os que estão vendo esse vídeo. Estamos falando sobre variável complexa e hoje falaremos sobre ramo de uma função multivalente. Primeiro, vamos lembrar que a teoria de limite foi feita para funções univalentes, não é? Nada foi dito a respeito de funções multivalentes, que surgem naturalmente como inversas de funções que não são injetoras, e sobre isso falamos em aulas anteriores. Mas, a partir de uma função multivalente, que é aquela que a um determinado z associa dois ou mais valores, podemos extrair para cada z um deles e assim construir uma função univalente, que a gente passará a chamar de ramo. E através desses ramos poderemos falar em limite, continuidade, porque essas funções serão univalentes. Esses ramos serão funções univalentes. Então, o que é um ramo de uma função multivalente? G. É uma outra função univalente, quer dizer, para cada z associo um único w da imagem, que em um determinado conjunto D, assim, uma função univalente f de z é um ramo de uma função multivalente g de z em um determinado conjunto z, se para todo z desse conjunto o f de z pertencer ao g de z, ou seja, f de z é igual a um dos valores de g de z. Vamos olhar, então, o ramo principal da função raiz quadrada, que é z elevado a meio. Vamos considerar essa função univalente, que eu vou chamar de f1 de z, definida em todo o conjunto dos números complexos da seguinte maneira. f1 leva o zero no zero. E o f1 leva um z distinto de zero nessa expressão, que é a raiz de r, cis de θ sobre 2, onde z, escrito na forma polar, é r cis θ. E nessa definição, vamos considerar que θ é o argumento principal de z, aquele que pertence ao intervalo que vai de menos π, aberto em π, até em menos π e fechado em π. Esta função é um ramo de z elevado a meio, pois f1 de z fornece um dos valores da raiz quadrada de z, para cada z no conjunto C dos números complexos. E como a gente toma aqui θ como sendo o argumento principal de z, então nós vamos chamar essa f1 de z de ramo principal de z elevado a meio. Ora, vamos observar que este ramo principal tem descontinuidade exatamente ao longo do semi-eixo real negativo. E isso vai ser visto neste gráfico. Imagine que aqui é o plano complexo, eixo real, eixo real, eixo imaginário, é o plano dos z's, definidos como r, cis, θ. E vamos ver o que acontece com a imagem desta circunferência. E eu tirei exatamente esse pontinho aqui, que é o ponto que está sobre o eixo real e imaginário, para observar a imagem desse ponto pela f de z, que é igual a raiz de r,
cis θ sobre 2. E o nosso θ é o argumento principal de Z, então ele está no intervalo que vai de menos π até π, inclusive. Pois bem, tracemos aqui também na parte inferior um sistema de coordenadas. Está ficando pequenininho, deixa eu aumentar ele um pouquinho. Tá bom. E vamos prolongar esse eixo aqui. Prolongar esse eixo. E prolongar esse eixo também. E prolongar esse eixo. E ver o que acontece com os pontos que estão sobre esta circunferência de raio unitário. Quando eu extrair, se o Z está sobre esta circunferência de raio unitário, o seu módulo é 1. Quando eu extraio a raiz de 1, dá 1. Então, as imagens também vão estar sobre uma circunferência de raio unitário. Um pouquinho menor. Aí. Aqui também é o número 1. O que vai acontecer quando o Z parte bem pertinho desse buraco que eu abri aqui? Quando ele está aqui, o seu argumento principal é próximo de menos π. Não é? Se ele é próximo de menos π, então, quando o Z está aqui, vamos chamar esse ponto aqui de Z1, bem pertinho do eixo real negativo, bem pertinho daqui desse vazio, seu argumento será praticamente π. Então, o F de Z1 será, e o Z1, então, vamos lembrar que o Z1 ele tem módulo unitário, então é um cis θ1, onde θ1 está bem perto de menos π. Então, o F de Z1 vai ser cis de θ1 sobre 2. Cis de θ1 sobre 2. Vamos apagar aqui. Vamos chegar o F um pouquinho para a esquerda. Então, o F de Z1 vai ficar cis de θ1 sobre 2. Como o θ1 está perto de menos π, θ1 sobre 2 vai estar perto de menos π sobre 2, que é este ângulo aqui. Então, F de Z1 vai estar aqui. E o F nesse outro ponto aqui, Z2. Vai ser a mesma coisa. Z2 vai ser um cis de θ2, agora com θ2 próximo de π. Quando eu me aproximar aqui bem
do semieixo real negativo. E aí o θ2 sobre 2 vai estar perto de π sobre 2, ou seja, a imagem desse outro ponto vai estar por aqui. F de Z2. Né? Portanto, quando eu fizer o Z1 tender a esse ponto, o F de Z1 vai tender a menos I. E o F de Z2 vai tender a mais I. Ou seja, há uma descontinuidade exatamente nesse ponto aqui. Há uma descontinuidade da imagem. Enquanto eu pego esse disco todo, né, essa circunferência toda aqui vai ser levada nessa semicircunferência, porque o argumento é dividido por 2. Isso mostra que este ramo é descontínuo nos pontos do semieixo real negativo, que eu poderia tomar uma circunferência de um raio R positivo qualquer, não apenas unitário. Fica mais fácil argumentando com circunferência de raio unitário. E então, neste semieixo real negativo, em que a parte real é x, a parte imaginária é zero, com x menor ou igual a zero, esse semieixo ele é chamado de corte de ramo de F1 de Z. E a extremidade z igual a zero do corte é chamado nó do ramo, ou ponto de ramificação. Então, o corte de ramo é aquele curva, né, do domínio aonde a função ou ramo, onde o ramo é descontínuo. E as extremidades do ramo pode ser que, nesse caso, a outra extremidade do ramo vai estar lá no infinito, mas uma extremidade está em zero. Então, o zero é um nó do ramo, um nó deste ramo da função raiz quadrada. E, na verdade, nós chamamos esse f de F1 de Z, né? Que é o ramo principal da função raiz quadrada. Então, a extremidade de um corte a gente chama de nó. Se o corte tiver mais de uma extremidade, seriam nós do ramo. Eu até preparei aqui um gráfico usando o Wolfram, ou matemática. E, bem, como a função é de R2 e R2, existe uma maneira da gente fazer um gráfico de R2 e R2, tomando uma região e vendo como se comporta a sua imagem. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos tomar a parte imaginária e a parte real da função x mais y elevado a meio, né, que está escrito aqui, arg com letra maiúscula é o argumento principal, e estas são a parte real e a parte imaginária e a parte real desta função expressa em termos das coordenadas cartesianas x, y do ponto Z. Vamos fazer o gráfico da parte imaginária. Olha que interessante, mostra como é descontínua a parte imaginária dessa função. Vamos nos lembrar que uma função complexa ela é contínua se e somente se a parte real e a parte imaginária forem contínuas. Se uma delas for descontínua, então ela deixa de ser contínua. E a descontinuidade, aqui está o eixo real negativo. Aqui é o x, nessa dimensão é o y, e na vertical é o valor da parte imaginária
da função x mais y elevado a meio. A parte real, o que a gente percebe é que ela vai ser contínua, mas aqui a gente nota que ela tem uma quina, né? Porque é o seguinte, quando a gente toma outro ramo, eu passo desta folha para uma folha de baixo, e dessa folha de cima para uma folha de baixo, e que vai representar a parte real do outro ramo. Por isso é que aparece esta linha vazia aqui, não é? Essa é a parte real. Uma outra função interessante é essa aqui, z ao quadrado mais 1 elevado a meio, um dos ramos dessa função. Veja que z quadrado mais 1 é z mais i que multiplica z menos i. Não é? Então, vamos aqui fazer o gráfico da parte imaginária desta função. Olha que interessante. Ela tem dois cortes de ramo, não é? E agora, bom, aqui ele toma os ramos principais e os cortes ocorrem ao longo de pedaços do eixo X, Y, aliás, ao longo dos eixos imaginários. Observem que o corte de ramo vai daqui para cima e daqui para baixo. Então, dessa outra função, os cortes ocorrem aí, aqui, ó, nessa parte daqui para baixo, e daqui para cima, dessa nova função. E aqui, este é o nó, esses pontos são os nós dos ramos, né? Dessa outra função, z quadrado mais 1 elevado a meio. E a gente pode, e aqui a parte real vai ser contínua, o gráfico da parte real. Mas veja, parece que um corte aqui, né? Esse corte é o seguinte, a folha de cima vai para baixo, e desse lado vem de cima para baixo e vai para o outro ramo da função, dessa função z quadrado mais 1 elevado a meio. Então, é bastante interessante esses gráficos e bastante instrutivos também. Um outro ramo que eu poderia tomar da raiz quadrada seria este aqui, que a expressão é exatamente a mesma, a F2 leva zero no zero, leva um Z diferente de zero na raiz de R θ sobre 2, só que agora o meu θ é o argumento que vai entre 0 e 2π. Dado um Z qualquer, a gente tomou o argumento dele, que está entre 0 e 2π, fechado em 0. Isso me dá outro ramo. Fazendo um raciocínio semelhante ao que fizemos na transparência anterior, podemos ver que a F2 é descontínua no semi-eixo real positivo, ou seja, esse. Né? E esse vai ser o corte de ramo, né? E o ponto Z igual a zero é o nó desse ramo. Então, existem infinitos ramos de uma mesma função multivalente. Né? Basta escolher um argumento, no caso da raiz quadrada, um argumento num intervalo diferente. Com relação ao logaritmo, né? Vamos lembrar o seguinte, que o logaritmo de z está definido para todo z diferente de zero, e todo z diferente de zero, e se o z
for escrito na forma polar, R cis θ, vamos pegar aqui o argumento principal. Então, o θ está entre -π e π. E vamos nos lembrar que o log de z é uma função multivalente, é logaritmo natural de r mais i, que multiplica θ mais 2kπ. Então, mesmo que eu escolha um determinado argumento, o logaritmo complexo desse número z vai ter infinitos valores, onde k é qualquer número inteiro. K é um número inteiro qualquer, então, inteiro. Inteiro. É um número inteiro qualquer. Quando eu escolho o k, por exemplo, quando eu escolho o k igual a 0, por exemplo, eu obtenho um ramo. Então, uma função que eu vou chamar de f1 de z, dada por ln de r mais iθ, né, a gente está no ramo do logaritmo. Né? E no caso deste ramo, a continuidade ocorre no semi-eixo real negativo também, como nos casos anteriores, ou como no caso anterior, não é? Se a gente analisar o que acontece com o que acontece à medida que eu percorro a circunferência de raio unitário, quando eu parto daqui e vou percorrendo essa circunferência nesse sentido, até chegar aqui, que eu vim percorrendo nesse sentido, então, o que acontece com o logaritmo? Bom, acontece o seguinte. Acontece o seguinte. Como nós estamos tomando o argumento principal, esse ponto aqui tem um argumento próximo de π. Né? Então, vamos chamar de Z1. Z1, esse número complexo, e Z2, esse outro número complexo. O Z1, como está num círculo de raio unitário, é cis de θ1, e o θ1 é próximo a menos π. E o Z2, que é o cis de θ2, o θ2 está próximo de π. E as imagens? Né?
as imagens de F1. Vejam que agora o logaritmo não é definido no zero, né? Eu tenho que tirar essa origem do domínio. Ela não está, esse ponto zero do domínio da função logaritmo. Nem o logaritmo está definido em zero e nem seus ramos, não é? Então, o que vai acontecer com F1 em Z1? F1 em Z1. Vai acontecer o seguinte. O F1 em Z1, bem, o módulo de Z1 é 1. Então, o R é 1. Logaritmo natural de 1 é 0. Então, vai ficar simplesmente mais I θ1. Ou seja, I θ1. Que está próximo do valor I que multiplica menos π, né? Vamos pôr menos aqui. E o F1 em Z2? Bom, vai ser o I θ2, que está próximo de I vezes π, porque o θ2 está próximo de π. Quando eu faço o Z1 tender a este ponto e o Z2 tender ao mesmo ponto por cima, pelo segundo quadrante, e aqui Z1 tender a esse ponto pelo terceiro quadrante, o θ1 vai tender a menos π, então isso aqui vai tender a menos π. Então, o F de Z1 vai tender a menos π. Aliás, vamos escrever isso, então, de maneira diferente. Então, o F1 de Z1 vai tender a menos π, e o F2, F1, aliás, o F1 de Z2 vai tender a π. Ora, então, neste ponto aqui, eu estou desenhando com um pontinho preto aqui, nesse pontinho preto, esse ramo é descontínuo, porque ele vai do valor menos π aqui embaixo para o valor mais π aqui em cima. E quando eu faço um tender ao outro, eles não tendem para o mesmo valor. Tem uma descontinuidade, então, no semi-eixo real negativo. A extremidade do ramo é um nó do ramo. Pois bem, como o argumento que a gente tomou é o argumento principal, que a gente denota por arg z com letra A maiúscula, então a gente vai denotar este ramo por log de z com L maiúsculo. Então, log de z com L maiúsculo significa o logaritmo principal de z. É um ramo da função multivalente log de z, que é o logaritmo natural de R mais Iθ, onde R é o módulo de Z e o θ é o seu argumento entre menos π e π. Nós já comentamos isso. E podemos definir outros ramos, por exemplo, escolhendo outro argumento do Z. Em lugar de tomar o argumento principal entre menos π e π, tomar o argumento entre 0 e 2π. Né? Nesse caso, o corte de ramo é o semi-eixo real positivo, porque o θ vai passar de 0 a 2π quando a gente está exatamente sobre o eixo real positivo, o semi-eixo real positivo.
Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vamos falar sobre curvas no plano complexo e limite ao longo de curvas. Então, até breve e os vejo na próxima videoaula.